Oiê! Se tem uma coisa que combina muito com a Páscoa, além, é claro, né, dos ovos de Páscoa, é um bom bolo de chocolate. Aliás, ele é maravilhoso em qualquer época do ano, não é mesmo? Agora pega esse bolinho que eu trouxe para você hoje com uma massa super úmida, fofinha, que você faz tudo na mão e um recheio e cobertura delicioso que não vai ao fogo e também não leva leite condensado. E essa decoração lindíssima de coelhinhos. Olha, uma ótima sugestão para você fazer aí no domingo de Páscoa para toda a sua família. Eu tenho certeza aí que as crianças e os grandões vão amar. Então vem comigo aprender mais essa receitinha, mas antes você já sabe, né? Se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativa as notificações aqui no sininho para você não perder nada e, né, deixa aqui aquele seu like no vídeo. Então agora, bora aprender! Vamos começar o preparo da massa fazendo buttermilk, que nada mais é, né, do que talhar o leite. Aqui eu tenho na tigela leite integral e vou utilizar aqui, ó, vinagre de vinho branco, mas poderia ser também vinagre de arroz ou também suco de limão. Então agora eu vou misturar muito bem e vou deixar ele reservado aqui por uns 10 minutinhos até que ele fique totalmente talhado. Aqui eu tenho, ó, água quente, tá? Eu aqueci ela no micro-ondas por aproximadamente 1 minutinho. Vou colocar aqui na tigela. Vou adicionar aqui cacau em pó, que é 100% cacau, não tem açúcar. Então eu gosto, né, de bolo bem chocolatudo. Eu dou preferência pro cacau, porque o cacau não tem açúcar, ele traz um sabor intenso aqui de chocolate, uma cor também bonita, né? Porém, ele deixa sua massa um pouco menos doce. Se você gostar, né, desse sabor intenso de chocolate, você pode utilizar somente o cacau aqui na sua receita. Como a minha sugestão aqui é um bolo para Páscoa, então geralmente as crianças vão comer, né? E as crianças não gostam de um bolo de chocolate tão forte assim. Eu vou acrescentar aqui também, ó, chocolate em pó 50%, que ele vai me trazer também aí um saborzinho do chocolate, um docinho a mais aqui para nossa receita, tá? A minha sugestão aqui é que você faça essa proporção entre cacau e chocolate em pó, porque se você usar só o chocolate em pó aqui também na receita, vai ficar doce demais e não vai ficar com a cor bonita, né, de chocolate que a gente gosta tanto. Bom, então aqui eu misturo muito bem com o fouet, até que se dissolva, né, completamente o cacau e o chocolate em pó. Em seguida aqui agora eu vou entrar com óleo de soja, se você quiser também pode ser óleo de milho, ovos inteiros, claras e gemas. E eu vou misturando muito bem aqui, ó, todos os ingredientes até se incorporar. Vou colocar aqui agora açúcar refinado, vou dar uma peneirada aqui nele. Misturo bem até ficar bem dissolvido aqui. Vou entrar aqui agora, ó, com o meu leite que já talhou. E aqui nessa tigela eu tenho farinha de trigo. Vou peneirar aqui bicarbonato de sódio junto com o fermento em pó. Misturo bem e agora, ó, eu vou adicionando a farinha de trigo aqui aos poucos nessa mistura líquida. Essa massa é feita pelo método direto, onde a gente mistura todos os ingredientes aqui na tigela e a ajuda do fouet é muito importante, que ele vai ajudar a dissolver bem todos os ingredientes. Caso você queira, você também pode utilizar a batedeira, porém na hora que você adicionar a farinha de trigo, não fique batendo muito, senão ela pode desenvolver o glúten, né, da farinha e você ter uma massa mais pesada. Massa pronta, olha só que linda que ela fica. Não se preocupe que ela fica bem fluida assim mesmo, é normal porque tem bastante líquido aqui, né, na receita. Então agora eu vou pesar a quantidade de massa para eu poder distribuir, né, uniformemente nas assadeiras. Para você saber quanto que rende a sua massa, o ideal é que você pese, né, e divida ela pelo número de assadeiras. Então, como eu vou fazer aqui 4 assadeiras de massa, eu dividi 1,872 kg, né, que é o que rendeu aqui a minha massa, por 4, que é o número de assadeiras que eu vou utilizar. Então eu vou colocar em cada forma 468 gramas de massa e desta forma eu vou padronizar, né, fazendo com que todas saiam do mesmo tamanho. Então aqui eu tenho uma assadeira de 20 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura, que eu untei com manteiga, pode ser também desmoldante, e coloquei aqui no fundo papel toalha, mas também pode ser papel manteiga. Eu vou colocar aqui a minha forma sobre a balança, vou tarar para zerar, né? E vou colocar aqui então 468 gramas de massa. Como eu vou fazer esse bolo recheado, então eu já prefiro assar as massas assim em discos individuais,
porque desta forma eu não preciso ficar cortando, tá? Mas você pode colocar a sua massa dentro de uma assadeira maior, sem problema nenhum. Pode também fazer ela no furo central, que fica bem gostoso. Vou então agora levar as massas ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente de 30 a 35 minutos, mas esse tempo pode variar de forno para forno, mas o importante é que quando sua cozinha começar a cheirar, né, aquele cheirinho delicioso de bolo assado, é sinal que seu bolo já está pronto. Então aqui eu já tenho a minha massa assada, no meu forno levou aqui aproximadamente uns 30 minutinhos, eu espero esfriar totalmente, e aí agora eu vou desenformar, ó. Bem facinho, ó, minha forma não tem nem fundo removível, ela desenforma bem fácil. E aqui agora, eu vou tirar o papel toalha aqui da lateral. E eu gosto de tirar esse topinho aqui de cima, então com uma faca, né, longa aqui de serra, eu coloco minha mão aqui no centro da massa, ó. E venho cortando, tirando esse topinho aqui. Esse topinho aqui dificulta, né? Na hora que eu vou umedecer o meu bolo, para a caldinha penetrar bem aqui no meio. Então eu gosto de tirar e é uma forma também de nivelar o seu bolo aqui por igual. Bom, e agora então, ó, é só vir puxando aqui o papel toalha pra gente já poder utilizar a massa aqui na montagem. Então vamos dar início agora aqui ao recheio. Esse recheio aqui é super prático, eu faço tudo ali na batedeira, não vai ao fogo e é uma delícia. Então eu vou começar adicionando aqui a manteiga. Essa manteiga ela tá em ponto de pomada. O ponto de pomada, né, o que que é? Eu tiro ela mais ou menos uns 20 minutinhos antes da geladeira e ela fica assim, ó, bem cremosinha, tá? Então não é nem a manteiga derretida e também não é a manteiga gelada, refrigerada, é esse ponto macio que a gente chama de ponto de pomada. Eu estou utilizando aqui a manteiga sem sal. Caso você queira, você também pode fazer com a margarina, 80% de lipídios, mas o sabor muda um pouquinho, tá? Mas dá certo também. Eu prefiro fazer com a manteiga. Aqui na tigela eu tenho açúcar de confeiteiro, esse açúcar de confeiteiro já foi peneirado. E utilize ele, porque o açúcar de confeiteiro é mais fino, então não vai deixar o seu creme, né, com aqueles resíduos, né, aqueles pelotinhos de açúcar, tá? Então, utilize aí o açúcar de confeiteiro. Eu vou dar aqui uma leve batidinha no começo e depois eu vou aumentar a velocidade até formar um creme, tá? Bom, assim que misturou um pouco a manteiga com o açúcar, eu vou aumentar agora a velocidade. Dou uma paradinha, limpo aqui a lateral da tigela com espátula, né, para certificar que misturou totalmente o açúcar com a manteiga. E ele vai ficar assim, ó, bem branquinho, tá? Agora eu vou adicionar aqui chocolate em pó 50%. Vou dar uma misturada aqui para não voar, né, todo o pó do chocolate e vou bater novamente até misturar esse chocolate bem aqui nesse creme. Então assim que misturou, ó, ele vai ficar nessa consistência. E agora então eu vou entrar aqui com o chocolate, ó, meio amargo derretido, tá? E não utilize a cobertura fracionada aqui, utilize o chocolate mesmo, porque eu vou precisar aqui da manteiga de cacau, que vai ajudar aqui a dar uma estrutura também para esse creme, tá bom? Vamos bater mais um pouquinho, somente até misturar. Por último, então, aqui eu vou adicionar o creme de leite. Esse creme de leite aqui é de latinha, então eu coloco ele na geladeira, deixo ele gelar por umas 3, 4 horas, depois eu viro ele de cabeça para baixo, abro com o cortador um furinho e espero sair totalmente o soro dele, ó. Então vai ter isso daqui, certo? E precisa ser o creme de leite de lata, porque ele tem essa consistência, né, que vai ajudar também a dar uma estrutura melhor aqui nesse creme. Então agora a gente vai bater em velocidade baixa somente para misturar.
E essa é a consistência que o recheio vai ficar, ó. Então agora eu vou transferir ele para um refratário e vou deixar descansando na geladeira, de preferência de um dia para o outro. Eu gosto sempre de utilizar ele de um dia para o outro, tá? Ou você pode fazer ele de manhã e utilizar ele aí mais no meio da tarde, tá? Mas ele tem que estar bem geladinho porque ele vai ganhar uma outra consistência depois que ele for para a geladeira, certo? Então aqui o meu recheio já refrigerou, deixei ele na geladeira de um dia para o outro e olha só a consistência que ele fica. Olha que recheio, gente, vocês não têm ideia desse recheio aqui, é um sabor super gostoso de chocolate, é um recheio meio amanteigado, digamos assim, sabe, com chocolate, muito bom, muito fácil, porque não precisa ir no fogo, né? E aí vocês têm um recheio assim maravilhoso para vocês trabalharem em diversas preparações, em sobremesas, né, em bolos. Eu só não aconselho utilizar em pães de mel, enfim, nenhum tipo de produto que fique em temperatura ambiente, né? Porque como ele tem manteiga, ele vai acabar, depois que ficar em temperatura, amolecendo, né? Então ele é um recheio que precisa ser refrigerado, mas assim, não tem nem o que falar. Maravilhoso. E aqui você também pode adicionar, se você quiser, chocolate picadinho, chocolate branco, chocolate ao leite, meio amargo. Você pode colocar também outros tipos de chocolate, né? Sonho de valsa, ouro branco, enfim, dá pra você criar muito. Aqui em cima, inclusive, fazer um crocante aqui e colocar, misturar, que fica também maravilhoso. Para umedecer o bolo, eu fiz aqui uma caldinha de chocolate que tem leite integral, leite condensado, cacau em pó e chocolate em pó 50%. Você vai misturar tudo muito bem até dissolver e vai levar ao fogo até levantar fervura. Levantou fervura, espera esfriar e coloca aqui, ó, né, nesses recipientes pra gente poder umedecer o nosso bolo, tá? Uma caldinha bem básica e facinho aí e super saborosa de chocolate. Eu tenho aqui uma assadeira na medida de 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura, que eu forrei aqui com um saquinho plástico. E é importante que você deixe sobrando aqui nas laterais para te facilitar na hora de você desenformar. E a assadeira aqui, ela não é removível, tá? Ela tem o fundo inteiriço aqui. Se você quiser também, você pode montar na de fundo removível, que também facilita um pouco mais aí na hora de desenformar o seu bolo. Então eu começo aqui colocando um disco de massa e umedeço aqui o meu bolo com a caldinha de chocolate. Vou colocar agora aqui uma camada de recheio. E com a colher, ó, eu vou alisando para ele ficar bem uniforme aqui. Em seguida, coloco mais um disco de massa e aí eu vou virar, né, ele aqui, ó, de cabeça para baixo, tá? Dou uma leve pressionada para poder acertar bem aqui a massa e novamente umedeço com a calda de chocolate. Perceba que eu umedeço bastante essa massa, tá? Para ficar bem molhadinho mesmo. Espera a massa absorver toda a calda para em seguida entrar novamente com mais uma camada de recheio. Como eu sei que vocês gostam de saber a quantidade de recheio que vai em cada disco do bolo, eu pesei aqui e deu aproximadamente 530 gramas de recheio em cada disco, tá bom? Então agora aqui é só alisar bem novamente. Vou colocar um pouquinho mais do recheio aqui. Então vai dar aproximadamente 550 gramas de recheio em cada disco de massa. E agora então, ó, vou finalizar com o último disco de massa também, ó. Viro ele de ponta cabeça, pressiono muito bem para acertar aqui. Ó, nesse momento puxa o saquinho que tá sobrando aqui bem na lateral e finaliza com o restante da calda de chocolate. Aqui para montagem do bolo eu utilizei 3 discos de massa e aí o rendimento dela foi 4, né? Então a outra massa, ou você pode tomar ela com um cafezinho, que fica uma delícia, né? Ou você pode também congelar sem problema nenhum por até 30 dias e utilizar ela numa próxima montagem de bolo. Bom, então agora aqui eu vou fechar o meu bolo com o saquinho, cobrir com papel filme aqui por cima e vou levar para a geladeira, de preferência no mínimo aí
umas 6 a 8 horas, tá? Ou se você puder, de um dia para o outro, para que tudo fique bem firminho e bem legal para a gente poder decorar depois. Para cobrir o bolo, eu vou fazer aqui uma ganache de chocolate ao leite. Então eu tenho aqui o chocolate ao leite já derretido no micro-ondas em 30 segundos. E vou adicionar aqui, ó, creme de leite de latinha. E agora aqui, ó, é só misturar muito bem, até ficar bem homogêneo. Vou trocar a espátula pelo fouet, porque o fouet ajuda, né, a homogeneizar aqui melhor, ó. Se você desejar, você pode utilizar a ganache nessa consistência assim, ou você também pode aguardar aí pelo menos umas 3 horas, ela descansando em temperatura ambiente, e depois você coloca ela na batedeira com o batedor Globo e bate até ela ficar bem clarinha. Então depois da ganache batida, ela vai ficar assim, ó. Olha que linda, que cremosa. É uma cobertura super gostosa de trabalhar. Você pode tanto utilizar para recheio, como também para cobertura. Inclusive você consegue também trabalhar com ela no bico. E também você consegue fazer a mesma coisa utilizando o chocolate meio amargo ou o chocolate branco. Para decorar o bolo, eu vou estar utilizando essa forminha aqui de mini ovinhos, que é da BWB. E essa daqui, que é uma graça, ó, de coelhinho. Essa daqui é de 3 partes de silicone e o código dela é 10135. Aqui eu tenho chocolate ao leite já temperado, mas se você quiser também você pode utilizar a cobertura fracionada. Aqui na forminha, ó, tem uma marcação, então eu vou preencher de chocolate até essa marcação. Certifique, né, que você conseguiu preencher corretamente aqui até a marquinha. Dê uma leve batidinha na forma para tirar o excesso de bolha de ar. E agora você vai sobrepor aqui a outra parte. Apertar bem. E desta forma, então, eu vou levar para a geladeira, né, por aproximadamente uns 10, 15 minutinhos, até que fique totalmente opaco. E agora aqui eu vou fazer os mini ovinhos. Então, para começar a decorar o bolo, eu tenho aqui uma base, né, giratória, que é uma bailarina. Isso facilita muito, né, pra gente poder decorar o bolo. Uma boleira. Caso você faça para vender, o ideal é que você faça isso, né, sobre uma base de MDF, um prato de MDF, para daí sim você colocar aqui sobre a bailarina para você decorar e depois ficar mais fácil de você transportar aí numa embalagem, tá bom? Então aqui eu já tenho o meu bolo que eu deixei descansando na geladeira de um dia para o outro. Vou colocar aqui a minha boleira. E agora, ó, aproveito, já arrumo meu bolo aqui, tá? Vendo se todas as laterais estão certinho aqui, o bolo bem centralizado. E agora, ó, é só vir puxando a forma, que ela sai bem facinho. E olha só que bolo mais lindo que ele fica. Só assim, né, já fica um bolo maravilhoso. Você poderia só de repente jogar uma caldinha, uma ganache mais fluidinha aqui, ou até mesmo um brigadeiro. E olha que lindo que ele fica. Bom, então agora aqui com uma espátula eu vou começar a espalhar aqui a ganache sobre o bolo. Aqui o ideal é que você deixe sua mão bem reta, ó, vai espalhando e vai girando aqui a sua base. Por isso que a bailarina ajuda bastante a gente na hora de decorar. Bom, então aqui eu passo uma camada de ganache para poder grudar, né, bem aqui todos os farelinhos do bolo. Ó, e agora com a espátula eu venho fazendo esse movimento de fora para dentro, ó. De fora para dentro. E agora eu vou pegar a ganache e com a espátula eu vou fazendo movimentos, né, como se fosse batendo a ganache no bolo. Bem tranquilo de fazer, então se você não tiver nenhuma habilidade com decoração, essa aqui você vai conseguir fazer.
Então aqui eu tenho o coelhinho, ó, que a gente acabou de fazer. E aí agora aqui eu vou colocar ele, ó, no centro do bolo. Você pode colocar, se você quiser, de pezinho aqui também. Aí você usa a sua imaginação, né? E vê o que você gosta mais. Mas eu vou colocar ele assim, aqui no centro do bolo. Aqui eu tenho uma assadeira, poderia ser uma base, qualquer de alumínio. Eu vou dar uma aquecida nela aqui com o maçarico. Você também pode aquecer no fogão, só para eu poder derreter as casquinhas, ó, dos ovinhos e juntar eles. Os ovinhos vão ficar assim, ó. E aí é só você vir encaixando aqui, ó, na base do coelhinho. E o outro coelhinho, ó, eu vou colocar aqui na lateral, como se ele tivesse querendo aqui, ó, pegar os ovinhos aqui em cima. E olha só que graça que ele ficou. Meu filho pequeno de 4 anos entrou aqui e falou assim: mamãe, mas cadê o olhinho do coelhinho? Ai, mamãe, esses ovinhos iam ficar mais bonitinhos se fosse colorido. Bom, 4 aninhos de me dando pitaco aqui na decoração do meu bolo. Então eu resolvi fazer aqui, ó, com a cobertura fracionada mesmo. Eu tingi ela com corante próprio para chocolate, né? No tom de rosa e no tom de azulzinho claro. E fiz um olhinho aqui nos coelhinhos e também dei uma pintadinha aqui nos ovinhos, utilizando somente um saquinho de celofane, fazendo arabescos aqui por cima. E realmente o Diego estava certo e ficou muito mais gracioso o bolo. E agora então, para finalizar, eu vou utilizar o restante da cobertura aqui na manga de confeitar com um bico 21 e vou fazer umas pitangas aqui na lateral. Ah, eu tô muito apaixonada neste bolo, pela decoração simples, lúdica, muito cara de Páscoa e ainda mais nessa praticidade da massa, do recheio e dessa cobertura. Olha, já salva essa receitinha no seu caderninho, porque você pode utilizar, né, tanto a massa quanto a cobertura e recheio em diversas preparações diferentes. Este é um bolo que precisa ficar sob refrigeração. Então a minha sugestão, né, é que você mantenha ele na geladeira até a hora de ser consumido e a validade dele é de até 4 dias. Agora vem comigo conferir esse bolinho por dentro. Olha esta fatia, que escândalo! Massa fofinha, úmida, o recheio é bem delicado, leve e ao mesmo tempo tem um sabor marcante de chocolate. Gente, eu adoro esse recheio, eu faço ele há muito tempo. E eu tenho certeza que quando você fizer, você também vai gostar. E essa ganache, quando batida, se torna mais macia no corte, aerada e combina muito bem com esse recheio também. Bom, não tenho mais nada o que falar, já falei demais aqui, as imagens falam por mim. Só faça essa receitinha e quando fizer, compartilha aqui comigo, né? Deixa aqui nos comentários o que você achou, tá bom? E eu espero que você tenha gostado. Te espero então na próxima terça-feira, às 18 horas, com mais delícias. Um beijo e até mais!